Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Aleluia. Louvo a Jesus por poder retornar nessa casa, onde me sinto bem, à vontade. Acho que eu vou fazer minha carteirinha daqui, né, Davi? Amém. Deus abençoe vocês, cada irmão, cada irmã, cada criança que está aqui. Deus abençoe vocês ricamente. Quero fazer menção do meu pai, da minha esposa que está aqui comigo. Deus abençoe vocês. E eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Santo Deus, maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Podem assentar em nome de Jesus. Meus queridos, nós já ouvimos louvores da harpa, do inário cristão. Nós já ouvimos o nosso irmão Bruno, nossa irmã Daiane louvando ao Senhor, bênção de Deus. Mas algo me chamou a atenção. É Manu, né? Louvar ao Senhor. Aleluia. Porque nós podemos ser mais afinados do que nós podemos ser. Nós podemos alcançar as maiores e mais belas notas. Nós podemos ser músicos por excelência. Mas a Bíblia fala que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Aleluia, Jesus. Meus queridos, eu tenho certeza que Deus recebeu toda a nossa adoração. Glória a Deus. Mas o perfeito louvor sai da boca daquela criança. E Jesus vai além, vai mais além ainda. Se nós quisermos herdar o céu, nós devemos ser como elas. Não adianta nada nós termos carteirinha de presbítero, evangelista, pastor. Não adianta nada sermos engenheiros, arquitetos, professora, mecânico, juiz. Não adianta nada disso, se nós não formos como uma criança. Se nós não tivermos a simplicidade de uma criança. Se nós não tivermos o coração puro e sincero de uma criança, nós não vamos herdar o céu. Por isso que é tão difícil herdar o céu. Por isso que Jesus fala que o céu é ganhar força. Porque às vezes nos diminuirmos ao ponto de chegarmos a ser como criança é muito difícil. Mas que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos dê graça para sermos tão simples como essa criança que cantou aqui. A senhora é mãe ou avó dela? A senhora é mãe dela? A Manu? A Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie do caminho. E a Bíblia diz que o caminho é apenas uma pessoa, porque Ele mesmo disse, Jesus: eu sou o caminho. Aleluia. Então você quer ver a sua filha abençoada? Você quer ver a sua filha próspera? Você quer ver a sua filha uma mulher de bem no futuro? Então ensina ela no caminho de Jesus. Faça o que for, esforce o que tiver que esforçar, lute com todas as forças para manter ela no caminho certo. E o caminho certo é o caminho de Jesus.
Aleluia. Porque um dia, se acontecer algo com essa criança, enquanto ela não completar a maioridade, a responsável vai ser você. E não queira nas suas mãos o sangue de uma criança inocente, porque Deus colocou ela nas suas mãos para que você ensine um verdadeiro caminho para ela. Tá bom? Fique com esse conselho. Meus queridos, como Davi disse aqui, nós já estamos no 6º dia, né, Davi? Do janeiro profético. É interessante que quase todas as igrejas aqui da cidade estão participando, estão fazendo esse movimento de janeiro profético. Uns estão fazendo 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu estive em Ribeirão no domingo, lá fiquei sabendo que está acontecendo isso também. E é muito interessante sabermos que o povo está lutando, buscando, se alimentando da palavra para conquistar e vencer o ano. Esse janeiro profético, eu tenho certeza que já passaram homens aqui, homens de Deus, que ministraram bênçãos, já ministraram curas, libertação, vitória para a igreja do Senhor e para as pessoas que aqui vieram. Tenho certeza que alguns já profetizaram que você vai ser muito abençoado esse ano. Tenho certeza que muitos já disseram que Deus vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. Muitos já profetizaram, já fizeram menção dessa palavra profecia para a sua vida. Mas eu quero aqui nesta noite ministrar algo maior do que qualquer profecia que seja derramada sobre a sua vida. Eu não estou aqui para dizer que você vai ser abençoado neste ano. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor já estão sobre nós. Aleluia. A Bíblia nos diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Então as bênçãos do Senhor já estão conosco. Eu não quero dizer aqui que você vai ganhar um carro, que você vai ter a sua casa. Eu não quero ser... eu não quero ir além do que Deus me deu para dizer para você, não. Porque nós sabemos que dia a dia que passa, nós sabemos que o mundo vai a pior. E nós sabemos que cada dia que está se passando, está se cumprindo o que Jesus disse lá no capítulo 24 do livro de Mateus. Que haveria rumores de guerras, pestes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Isso nós sabemos que é o final dos tempos. Então nós não devemos esperar coisas boas para esse mundo. Nós devemos esperar que a igreja do Senhor vai ser fortalecida em meio a essas batalhas e em meio a todos esses dilemas que o mundo vai enfrentar. Porque enquanto lá no capítulo 24 Jesus está dizendo que isso é o princípio das dores, então isso nos mostra que a igreja vai passar pelos princípios das dores, não que vai passar pela grande tribulação, mas vai passar pelo princípio das dores, porque nós já estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Quem não assistiu a reportagem no jornal nesses últimos dias, o que está acontecendo lá em Los Angeles? O fogo consumiu uma cidade inteira. Alguns meses atrás, ficou sabendo daquele, a Daiane sabe o nome, daquele furacão, como chama? O Milton. Quem não ficou sabendo daquele furacão Milton que arrasou parte dos Estados Unidos? Os terremotos que têm acontecido em vários países. Aqui no Brasil, as enchentes no Rio Grande do Sul. Nós vemos a seca em alguns lugares e água invadindo lugares que era seco. Tudo cumprimento da palavra de Deus. Todas as palavras que Deus disse dentro das Sagradas Escrituras estão se cumprindo. Ele disse que haveria águas no deserto. Se você acessar a internet, você vai ver que lá no deserto está jorrando água. Ele disse que faria lugares que haviam água, iriam se secar. Nós vemos que no Brasil, um país que existe mais água, tem regiões que estão secas. Nós vemos lugares que nunca nevou e está nevando. Isso tudo cumprimento da palavra. Às vezes nós, pela nossa pequenez, ou até mesmo ignorância, às vezes buscamos profecias ali, buscamos profecias colar. Às vezes nós sabemos que tem uma irmã que é usada por Deus, nós dizemos, eu vou lá porque aquela irmã é usada por Deus, ela tem uma profecia para mim. E às vezes nós corremos lá, e às vezes ficamos até frustrados, porque aquilo que a pessoa diz não é de Deus, e nós entristecemos porque queríamos ouvir Deus falar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que não há maior e melhor profecia que não esteja aqui dentro da palavra de Deus. Essa é a maior profecia. E se você
Como estão dizendo aí, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu digo para você, não fique somente nos 12 dias, mas fique nos 365. Porque a nossa luta diária não para em 12 dias. Satanás com seus demônios tem atuado 365 dias diários, no ano, para tirar a nossa paz e nos desviar do caminho do Senhor. Então fique firme, constante, dobre o seu joelho, busque o Senhor, se fortaleça, faça como está escrito lá em Efésios capítulo 6, se revista da armadura do Espírito, porque somente com ela nós conseguiremos vencer o inimigo. Mas o versículo que eu acabei de ler aqui com vocês é uma das grandes profecias que existe dentro da Bíblia, cara. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, a não ser as crianças, já ouviu, já leu, ou já ouviu alguém pregando sobre esse versículo. Porque é um versículo forte, é um versículo onde Jesus fala a respeito da sua igreja, algo que ainda nem existia. Jesus aqui ele está dizendo algo poderosíssimo. Mas se nós formos ler o contexto, a Bíblia vai nos dizer que um dia Jesus com os seus discípulos, Jesus pega os seus discípulos e leva ele até Cesareia de Filipos. Essa cidade, esse pedaço de Israel, Cesareia de Filipos, era uma região onde lá era adorado um deus chamado Pan, um deus dos gregos. E lá naquela região havia um templo de adoração a César. Mas o mais interessante é que naquela região havia uma caverna bem profunda e escura, que era chamada Boca do Hades, ou seja, a boca do inferno. E Jesus escolheu justamente aquele lugar para dar um ensinamento muito grande para os seus discípulos. Jesus não faz coisas à toa, Jesus não faz coisas assim a bel prazer, mas não, Jesus faz tudo com um propósito. Jesus não faz nada por acontecer ou nada por fazer. Todas as coisas que Jesus faz têm um propósito. E eu quero dizer para você, você está pensando até agora, o que eu vim fazer aqui? Jesus está dizendo, eu tenho um propósito para você aqui. Eu tenho um propósito para você aqui. E o propósito de Jesus levar os seus discípulos até Cesareia de Filipos foi dar um grande ensinamento para eles. E Jesus chega reunido com a sua corte de discípulos, 12, e faz uma pergunta a eles. Ele não dirige para Pedro, ou para João, ou para André, ou para Filipe, não, ele faz uma pergunta para todos. E a pergunta que Jesus faz é a seguinte: ei, o que dizem os homens ser o filho de Deus? Quem que os homens falam de mim? Quem que os homens dizem que eu sou? Aí uns começam a dizer assim, uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou talvez alguns dos profetas. Eu imagino Jesus pensando, analisando. Sabe por quê? Porque Jesus não se importava verdadeiramente que os homens pensavam o que ele era, mas ele queria saber o que os seus discípulos, aqueles que o rodeavam, sabiam quem ele era. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vocês, o meu grupo, os meus chegados, os meus discípulos, os meus amigos, quem vocês dizem que eu sou? Acredito que houve um silêncio. Sabe por quê? Porque houve um dia que o mar estava tão agitado, os ventos sopravam, que os discípulos não sabiam o que fazer e foram lá e acordaram o mestre. E Jesus, sendo acordado, olha para aquele mar, para aquele vento, acalma o vento, acalma o mar, e os discípulos ficam de boca aberta se perguntando: quem é este que até o vento e o mar domina? Eles estavam com uma pessoa importantíssima, mas eles não sabiam quem ele era. Às vezes acontece conosco. Nós temos Jesus tão pertinho de nós, mas nós sabemos quem ele é, o que ele pode fazer por nós. E por isso foi que Jesus fez aquela pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aquele silêncio, e de repente o mais afoito dos discípulos, Pedro, diz assim: olha,
tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. Glórias a Deus. Aleluia. Meu Deus, olha que declaração que Pedro deu para Jesus. Pedro poderia dizer assim: olha, você é alguém importante, você é o rei, você é o Salvador, mas não, ele foi no cerne, no profundo, naquilo que era a essência de Jesus. Olha, tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. Santo é seu nome, Jesus. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: Pedro, feliz é você, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Sabe o que Pedro estava dizendo quando dizia tu és o Cristo? Ele estava dizendo: tu és o Messias, tu és aquele que haveria de vir para salvar a humanidade, tu és o Filho do Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus em forma de estátua, não um Deus em forma de touro, mas tu és o Deus que está sentado no alto e sublime trono. Jesus, olhando para nós olhamos para Jesus, às vezes as pessoas olham Jesus como um servo cravado em uma cruz, sofrendo, triste, mas Jesus vai muito além daquilo que os homens veem ele cravado em uma cruz. Ele é o próprio Deus, ele é a palavra, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus encarnado em forma de homem. Grande Deus, aleluia. Jesus, nós temos uma imagem de Jesus como um homem sofredor. Às vezes nós vemos os quadros pintados, as estátuas e as imagens de Jesus, nós vemos ele como um homem normal, como um homem simples, mas se nós formos olhar lá para o Apocalipse, nós vamos ver que ele é um homem com os cabelos brancos como a lã, Oh, aleluia. com os olhos como chamas de fogo, Aleluia. com os pés como latão reluzente. Aleluia, Jesus. Ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Jesus não é um ser normal, o nosso Jesus não é um homem comum, mas ele é o Cristo que foi dito por Pedro, o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus ficou feliz com aquela palavra de Pedro, que ele trouxe uma afirmação e disse assim: olha, Pedro, sobre esta palavra que tu disseste, ele diz assim: olha, Jesus, pois eu também te digo que tu és Pedro. E às vezes nós fazemos um equívoco e não compreendemos esse texto. A Igreja Católica afirma que a igreja é fundada sobre o fundamento de Pedro. Pedro é a rocha da igreja, Pedro é o fundamento da igreja. Não. Mas se nós formos entender o contexto que Jesus estava dizendo assim: tu és Pedro. E no grego, Pedro é Petros, pedra pequena. Mas Jesus estava afirmando aqui, sobre esta pedra. Pedra é Petras, pedra grande, rocha, fundamento sólido. Então Jesus estava dizendo: sobre essa pedra, Jesus, a afirmação de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já disse aqui no começo, você já ouviu palavras de todos os tipos nesses últimos 5 dias, mas eu vim aqui no nome do Senhor, na autoridade de Deus, dizer que a igreja do Senhor não vai ser derrotada. Aleluia! Eu venho dizer que a igreja que Jesus fundou, não a igreja feita por homens, não vai ser derrotada. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, Jesus estava dizendo: a minha igreja. E o que é a igreja? Será que igreja são essas paredes que nós estamos vendo aqui? Será que igreja é aquele templo lá do bairro Lavínia? Lá é Lavínia, né? Jardim Lavínia, Peniel 7. Será que aquela é a igreja? Será que a igreja é a matriz lá no centro da cidade? Não. A igreja que Jesus constituiu não é feita de tijolos,
de madeira, de palha, de reboco, de cimento. A igreja de Jesus somos eu e você. Um povo comprado pelo sangue de Jesus. Uma organização sadia e santa. E nós vemos aqui dentro de apenas um versículo duas organizações. Uma organização chamada igreja, e nós vamos ver outra organização chamada inferno. Quando nós ouvimos a palavra inferno aqui dita por Jesus, ele está dizendo o Hades. E o Hades no grego é o mundo dos mortos. Jesus estava dizendo assim: a morte não vencerá a minha igreja. Mas também nós podemos entender que os elementos e os seres malignos também não podem vencer a igreja. Jesus estava dizendo: a morte e os demônios não podem vencer a minha igreja. Sabe por quê? Porque dia após dia, minuto após minuto, segundo a cada segundo, Satanás está levantado contra a igreja do Senhor. O inimigo que nós temos, a Bíblia diz que o nosso inimigo não é a carne nem o sangue, como está dito lá em Efésios, mas sim os principados, potestades e hostes do mal. Estes são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não é o seu irmão que fala mal de você. O seu inimigo não é o seu patrão que pega no seu pé, mas é o demônio, o ser que atua na vida dele. Por isso que nós não devemos lutar contra o irmão que pega no nosso pé ou que fala mal de nós, mas nós devemos prostrar o joelho no chão e orar para que Deus nos dê vitória sobre os inimigos que atuam na vida dele. Se você até hoje tem uma rixa com o seu vizinho, ele pega no seu pé, ele briga com você, ele luta contra você, saiba que não é ele que está lutando contra você, mas é os próprios demônios que estão lutando contra ele. Eu quero dizer algo nessa noite, que vocês podem até ficar surpreendidos, mas há milhares de demônios lutando para que esse culto não aconteça. Há uma guerra espiritual nas regiões celestiais para que esse culto não aconteça. Houve uma guerra travada lá na sua casa, demônios tentaram lutar, fazer de tudo para que você não chegasse até aqui. É mesmo. O filho começou a chorar, o carro não queria pegar, o sapato arrebentou. Tudo luta para você não chegar até aqui e ouvir a palavra de Deus. Mas houve uma guerra, e os anjos do Senhor pelejaram ao seu favor e venceram essa guerra. Aleluia! E você está aqui agora, ouvindo a palavra de Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor. Quem não lembra de Daniel? Nós fazemos, muitas igrejas fazem o jejum de Daniel de 21 dias. Mas quem não lembra que Daniel se propôs a orar? E a Bíblia vai nos dizer que a oração de Daniel chegou ao trono de Deus no primeiro dia. E Deus enviou um anjo para responder a Daniel. Mas só que o príncipe da região da Babilônia impediu que o anjo chegasse até Daniel. Foi preciso Deus mandar Miguel para lutar contra aqueles demônios, para que o anjo que tinha mensagem para Daniel chegasse até ele. Então isso nos mostra que é uma guerra travada para que a igreja do Senhor não avance. Há uma luta constante e diária para que eu e você não estejamos na presença do Senhor. Santo Espírito de Deus. Mas nessa noite, a maior profecia que você poderia ouvir é que Satanás, os demônios, não vão vencer a igreja do Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso. Se você ouviu aqui que você vai ser abençoado durante o ano de 2025, eu quero dizer uma profecia maior: Satanás não vai vencer a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do Senhor. A igreja, eu não estou falando paredes, eu estou falando de igreja verdadeira. E só é igreja verdadeira quem está no corpo de Jesus.
Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo e Jesus é a cabeça. Então todo aquele que está ligado no corpo está ligado à cabeça. E se você está fora do corpo, você não é igreja. Se nós formos pegar a história da igreja do Senhor, desde o seu nascimento, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, que dia é hoje? 14? Até o dia 14 de janeiro de 2025, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Desde Atos 2, há 2000 anos atrás, até o dia 14 de janeiro de 2025, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Você pode dizer, mas ninguém me perseguiu, eu não tenho luta, eu não tenho dificuldade. Aqui no Brasil eu posso pegar a minha Bíblia e vir para a igreja tranquilamente. Pode, mas você não sabe o que está acontecendo nos escuros, nas salas escuras, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, para barrar a igreja. Você não sabe o que está acontecendo dentro dos terreiros de macumba, fazendo de tudo, sacrificando animais, para que essa igreja não esteja de pé. Você não sabe quando você passa por essas ruas, as pessoas zombam e maldizem você, para que você não esteja aqui dentro. É uma luta diária, constante, contra o inimigo, e nós precisamos ter força para vencer. E você pensa que vai vencer na tua força, no seu braço? Você não vai vencer, mas você vai vencer na autoridade que há no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Santo, santo é seu nome, Deus. Quem abre? Eu quero. Daiane, abre para mim. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Davi, você abre para mim Atos 12, 1 ao 3. Quero fazer menção dessa palavra. Atos 8, no versículo 1, Daiane. Olha só, a igreja tinha sido acabada de ser inaugurada, e olha o que acontece em Atos 8, capítulo 1. Pode ler. E também Saulo conseguiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Amém. A igreja tinha acabado de ser inaugurada, e a Bíblia fala que uma grande perseguição houve sobre a igreja. Que todos os que estavam em Jerusalém foram dispersos, ou seja, fugiram para não sofrer a perseguição da igreja, exceto os apóstolos, exceto a força que Jesus tinha constituído. Ou seja, a igreja estava novinha em folha, mas ela estava sendo perseguida. Davi, Atos 12, 1 ao 3. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos olhos dos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Olha, o que Herodes começou a fazer? Satanás entrou dentro de Herodes. O que ele começou a fazer? Perseguir a igreja, começou a matar os discípulos do Senhor, começando por Tiago. Meus irmãos, não é porque nós temos Jesus conosco é que nós não vamos sofrer perseguições e aflições. Tiago era um dos discípulos de Jesus e foi o primeiro discípulo a ser martirizado. E depois Pedro foi preso. A igreja começou a ser perseguida. E não parou por aí. Quando nós vimos no Império Romano, que durou do século I até o século IV, levantou-se os Césares. E o primeiro César a se levantar contra a igreja do Senhor foi Nero. Nero, um dia na sua loucura, incendiou Roma. E dos 5 bairros de Roma, 4 pegaram fogo. Somente um bairro não pegou fogo. Era o bairro dos cristãos. E Nero, vendo que o povo se juntava contra ele, querendo saber o culpado, ele colocou a culpa nos cristãos.
Então começou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Homens e mulheres, crianças e velhos, eram arrastados de suas casas pelos cabelos e lançados dentro do Coliseu romano, para serem mortos através de leões, através de tigres. Homens e mulheres, independente da sua idade, eram atrocidades pelo Império Romano. Crianças tinham que ver os seus pais sendo mortos por gladiadores. Pais tinham que ver os seus filhos sendo comidos por leões. Sabe por quê? Por causa da igreja do Senhor. Porque confessavam o nome do Senhor. Mas se levantou César, levantou-se Nero, levantou-se Diocleciano, levantou-se Trajano e fez uma coisa muito grande, que foi perseguir a igreja do Senhor. Milhares e milhares de cristãos foram mortos durante o Império Romano. Mas sabe o que aconteceu? A igreja morreu? Não, a igreja continuou de pé, porque tinha uma promessa que a porta do inferno não prevaleceria contra ela. Levantou-se todos os Césares tentando parar a igreja do Senhor, mas não teve César nessa terra que pôde impedir aquilo que Deus colocou de pé. Chegou a Idade Média, a idade que a igreja católica começou a fazer a Inquisição, e todos aqueles que eram contra as indulgências e os indultos da igreja católica eram considerados hereges. Foi uma época que a igreja mais sofreu perseguição na sua história. Os papas romanos, com raiva daqueles que se denominavam protestantes, pegavam homens e mulheres e queimavam na fogueira. E aqueles homens que estavam sendo queimados na fogueira tinham mãos e pés atados e o fogo colocado aos seus pés. Mas sabe o que eles faziam? Eles blasfemavam, eles não amaldiçoavam, mas eles cantavam um hino de adoração ao Senhor, porque eles sabiam que o inferno não poderia parar a igreja. Um homem chamado John Hus, levantou-se como um grande pregador na Inglaterra. E ele começou a fazer um avivamento genuíno através do Espírito Santo na Inglaterra. Pegaram John Hus, colocaram na fogueira, e enquanto ele estava sendo queimado, ele dizia assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não poderão matar. 100 anos se passam e nasce Martinho Lutero, o reformista protestante, aquele que pegou as 95 teses e fixou na porta da catedral de Wittenberg, indo contra as indulgências da igreja. Lutaram, fizeram de tudo para matar Martinho Lutero, mas as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Tem um livro, se alguém quiser ler ou pesquisar, buscar na internet, tem um livro que chama o Livro dos Mártires. Lá você vai ver a perseguição na Idade Média que a igreja sofreu. Sabe que aqueles homens eram tão cruéis, e a mente deles eram tão sagaz, que eles pegavam as mulheres grávidas. Olha só a atrocidade que eles faziam com as mulheres cristãs, tentando barrar a igreja. Ele pegava as mulheres grávidas, abria o ventre daquelas mulheres, o feto lá dentro ainda vivo, pegavam quirela e milho, jogavam dentro da barriga daquela mulher aberta e davam para os porcos comer. Enquanto os porcos comiam aquele milho, ele ia comendo o feto e a mulher viva. Tudo para parar a igreja do Senhor. Mas conseguiram parar a igreja do Senhor? Não, a igreja do Senhor permaneceu de pé. Oh, aleluia! Eles pegavam homens, colocavam dentro de uma imagem de um touro, encerravam o homem lá dentro, colocavam fogo embaixo.
E à medida que aquele fogo aquecia aquele touro de bronze, as pessoas e os cristãos eram queimados lá dentro. Tentaram parar a igreja do Senhor. Conseguiram parar a igreja do Senhor? Não conseguiram, porque Jesus tinha uma promessa para ela. Passou-se a Idade Média, chegou-se o tempo das cruzadas, e os tempos das cruzadas durou do século X até o século XIV. Homens violentíssimos mataram centenas e milhares de cristãos que professavam o nome do Senhor. Mulheres eram arrancadas de dentro das suas casas pelos cabelos, eram violentadas e depois assassinadas. Tudo para parar a igreja do Senhor. Mas conseguiram parar a igreja do Senhor? Não conseguiram, porque a igreja do Senhor estava debaixo de uma promessa. Glória a Deus. Chega os nossos dias, a era presente, e nós chegamos ao ano de 1572, França, Paris, noite de São Bartolomeu. O Papa da época, enfurecido contra os cristãos, manda pegar todos os cristãos e amarra todos os cristãos em postes em todos os bairros de Paris. Homens, mulheres, crianças e anciões, todos presos em postes. Paris é chamada da cidade luz. E naquela noite, noite de São Bartolomeu, a cidade de Paris foi iluminada com os corpos dos cristãos que foram incendiados a fogo. Centenas, milhares de cristãos sendo queimados em Paris. Tudo para parar a igreja do Senhor. Mas havia uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Chega nos nossos dias, século 20, 1942, é levantada a União Soviética. Mussolini e Stalin, homens sanguinários, mataram milhões de cristãos. 1949, China, Império Comunista. Aqueles que se declaravam ser cristãos eram mortos. Aqueles que professavam Jesus eram incendiados dentro de suas casas. Aqueles que carregavam uma Bíblia eram levados para campos de concentração. Tudo isso fizeram para parar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor está debaixo de uma promessa. E a promessa é essa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Esse século 21, o missionário lá em Cuba, ele, sua esposa e sua filha, na época de Fidel Castro, são capturados e levados por uma prisão. E lá dentro daquela prisão, aqueles soldados comunistas pegam a filha daquele missionário, colocam em frente a uma parede, em frente àquela criança, homens com fuzil na mão. E aquele missionário dentro de uma prisão, olhando simplesmente por uma janela, está vendo aquela cena. E tem um homem que dizendo assim para ele: negue a Jesus, ou nós vamos metralhar a tua filha. Ele vê a sua filhinha, 5 anos de idade, chorando, pedindo: pai, o que está acontecendo? E o pai com o coração na mão, um dilema: salvo a vida da minha filha ou nego a Jesus? Salvo a vida da minha filha ou nego a Jesus? E o homem insiste com ele:
Ou você nega o teu Jesus, ou nós metralhamos a tua filha. Aquele homem, num ato de coragem, ele fecha os olhos, e da boca dele não sai, eu salvo a minha filha, mas saiu um cântico de adoração ao Senhor. E ele cantava um hino que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E enquanto ele estava cantando, ele ouve aquele rajar das metralhadoras. Sua filha de 5 anos é metralhada e cai morta no chão. Pegam a esposa daquele missionário, colocam no mesmo lugar da sua filha, dizem para ele: já foi sua filha, agora está ali sua esposa. Negue o seu Jesus, ou nós fazemos com a sua esposa a mesma coisa que foi feito com a sua filha. Aquele homem, sem pensar 2 vezes, fecha os olhos, levanta as mãos e começa a cantar o mesmo hino. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Enquanto ele cantava, a igreja, sua mulher foi fuzilada e morta. Depois da sua mulher, fizeram a mesma coisa com ele, colocaram ele em frente ao paredão e disseram para ele: você nega o seu Jesus? Ele disse: pode me tirar a vida aqui na terra, mas daqui a pouco eu estarei diante do meu Senhor, recebendo uma coroa de glória. A igreja do Senhor é violentada todos os dias para desistir do caminho de Jesus Cristo, mas na frente dela tem um general que não deixa o seu exército para trás, e o nosso general se chama Jesus Cristo. Aí você pensa assim: mas acabou por aí? Basta você ir hoje lá na África, na Nigéria, um grupo chamado Boko Haram, que estão matando milhares de cristãos na Nigéria por seguir a Jesus. A China estão derrubando os templos cristãos. Os cristãos, para ler uma Bíblia, um versículo da Bíblia, eles rasgam a Bíblia em várias partes e distribuem para os membros da igreja. Você vai no Irã, não se pode falar de Jesus. Você vai na Coreia, não se pode falar de Jesus. Mas lá tem homens, mulheres escondidos dentro de cavernas, pregando o Evangelho de Cristo, porque a palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Aleluia! Glórias a Deus, soberano, eterno Pai maravilhoso. Meus queridos, 2000 anos se passaram e ainda a igreja do Senhor é perseguida. Paulo diz assim: o maior missionário de todos os tempos, no final da sua vida, quando ele estava com a sua cabeça pronta para ser decepada, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Então, igreja do Senhor, em meio aos percalços dessa vida, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio aos problemas, continue firme, continue marchando, continue lutando, porque na nossa frente tem um general que nunca perdeu nenhuma guerra, e ele nos garantirá a vitória. Aleluia, Jesus. Daiane, pode cantar? Nessa noite, que haja dentro de você a certeza que você